Olá, pessoal! Bem-vindos à disciplina de Cálculo 2. Nós vamos aprender na disciplina de Cálculo 2 as integrais. Nós vamos começar inicialmente o estudo das integrais indefinidas. A princípio, nós não estamos interessados em conceituar a integral, mas apenas em ver como a integral ela é um método que vai reverter a derivação, que foi o que vocês aprenderam lá no cálculo 1. Então, digamos que eu tenho uma função que eu sei quem é a derivada dela. Então, digamos que eu tenho uma função y igual a uma f de x, e eu sei que a derivada em relação a x dessa função é 2x. A minha pergunta é, que função é essa que quando eu derivo da 2x? Então, vamos lá, vocês aprenderam em cálculo 1 a função, como que eu derivo, a derivada de função, né? Então, que função será que é essa que quando eu derivo da 2x? Então, eu posso dizer que a minha f de x é x ao quadrado. Quando eu derivo x ao quadrado, eu vou ter 2x. Mas será que é a única função ou eu posso encontrar uma outra função que a derivada é 2x? Então, vamos ver. Se eu dissesse para vocês assim, será que a minha f de x ela não pode ser x ao quadrado mais 4? Qual é a derivada de x ao quadrado mais 4? Também é 2x. Ah, mas se eu dissesse que a minha f de x ela é x ao quadrado menos 5? Também a derivada é 2x. Ah, mas a minha f de x pode ser x ao quadrado menos raiz de 3? Também a derivada é raiz de 5. Notem que eu estou acrescentando na minha função constantes e elas não estão alterando o resultado final da derivada, porque a gente aprendeu que a derivada de uma constante é zero. Então, na verdade, quem é a minha f de x? A minha f de x pode ser x ao quadrado mais qualquer constante. Essa função f de x igual a x ao quadrado, a gente chama ela de primitiva da função. Então, eu tenho a seguinte definição. Dizemos que uma função f, essa f é uma f grande, tá? F é só para denotar a diferença entre a f grande e a f pequena, que são funções distintas. Dizemos que uma função fzão é uma antiderivada ou primitiva de uma função fzinha em um dado intervalo se a derivada da f grande for igual a f pequena para cada x do intervalo, que foi o que a gente encontrou, né? A derivada do x ao quadrado, que era a nossa f grande, é igual a 2x, que era a nossa fzinha. O processo de encontrar primitivas não determina uma única função, mas uma família de funções, diferindo em si apenas por constantes, né? Então, sempre que eu acrescento uma constante, eu continuo tendo a mesma derivada. Então, tem um teorema que nos garante isso, ó. Se a fzão for qualquer antiderivada de fzinha, então, para qualquer constante c, a função fzão de x mais c também é uma antiderivada de fzinha. Assim, podemos dizer que, se a derivada da fzão em relação a x for igual a fzinha de x, nós podemos reescrever essa notação de derivadas em termos de integral. Isso significa dizer que a integral da fzinha de x em relação a x é igual a fzão de x mais uma constante. Onde essa integral de f de x dx aqui, a gente denomina ela como integral indefinida. Esse sinal aqui é o sinal de integração. F de x é o meu integrando, a função f de x é o meu integrando. C é a minha constante de integração. E o dx indica em relação a qual variável que eu estou integrando. Essa integral pode ser lida da seguinte maneira. A integral de f de x em relação a x é igual a f de x, a f grande de x, mais uma constante. Então, temos aqui os seguintes exemplos. Eu tenho 4 exemplos de funções onde eu conheço a derivada, mas eu quero saber que função é essa que eu conheço a derivada. Então, o primeiro exemplo aqui, ó. Eu sei que a derivada da f de x, da f grande de x, é igual a 1. Que função é essa?
Que função que quando eu derivo eu tenho como resultado 1? Então, eu posso dizer que a minha f de x quem é? Que função que quando eu derivo dá 1? É o x, né? Só que será que é só o x? Não, né? Nós vimos que a minha f de x, a f grande de x, pode ser x mais uma constante, né? Quando eu derivo isso, vai dar 1. Ok? Então, vamos ver aqui o segundo exemplo, ó. Também tenho uma função com derivada conhecida. Eu sei que a derivada da f de x em relação a x é 2x. A pergunta é, que função é essa que quando eu derivo da 2x? Que função que vocês aprenderam lá no cálculo 1 que quando a gente deriva da 2x? X ao quadrado. Mas será que é só o x ao quadrado? Não, é o x ao quadrado mais uma constante, né? Então, essa é a minha f de x. X ao quadrado mais uma constante. Se eu derivar, eu vou obter 2x. Então, vocês estão vendo que o que eu estou fazendo quando eu integro, eu estou refazendo o que a minha derivada tinha feito, né? Em notação de integral, eu posso dizer que integral de 2x em relação a x é x ao quadrado mais uma constante. Então, quando eu estou procurando uma função que quando eu derivo dá determinado valor, o que eu estou encontrando é a minha integral, ó. A integral de 2x em relação a x é x ao quadrado mais c. Então, a pergunta que eu tenho que fazer quando eu estou integrando é, se eu quero calcular a integral de 2x em relação a x, que pergunta que eu tenho que fazer? Que função que quando eu derivo dá 2x? Ok? Então, vamos ver esse terceiro exemplo aqui, ó. Eu quero encontrar uma função que quando eu derivo dá x ao quadrado. Então, a pergunta que eu tenho que fazer é, que função que quando eu derivo dá x ao quadrado? Que função que quando eu derivo dá x ao quadrado? Então, a gente sabe que quando eu derivo, eu tiro 1 do expoente. Então, se eu quero obter x ao quadrado, eu tinha que ter x ao cubo. Mas se eu derivar o x ao cubo, eu vou ter 3x ao quadrado. E eu não quero aquele 3, eu quero só o x ao quadrado. Então, eu vou ter que dividir por 3. Isso é a minha f de x. Em notação de integral, isso significa dizer que a integral de x ao quadrado em relação a x é x ao cubo sobre 3 mais uma constante. Certo? Bom, seguindo essa lógica, então vamos para o exemplo 4. Ó. Que função que quando eu derivo vai dar x elevado na n? Que função que quando eu derivo vai dar x elevado na n? Se eu quero obter o x elevado na n quando eu derivo, eu tenho que ter um expoente maior do que o n, né? Tem que ser igual a quanto? N mais 1, porque quando eu derivo eu tiro 1 do expoente. Só que se eu derivar o x elevado a n mais 1, eu vou ficar com n mais 1 vezes x elevado na n. E eu não quero aquele n mais 1. Então, eu tenho que dividir tudo por n mais 1. Mais uma constante. Então, essa é a minha f de x. Só que será que isso vale sempre para qualquer valor de n? Não, por quê? Porque a gente sabe que não existe divisão por zero, né? Então, se o meu n for igual a menos 1, isso vai dar uma divisão por zero. Então, isso vale para qualquer n diferente de menos 1. Em notação de integral, isso significa dizer o quê? Que a integral de x elevado a n em relação a x é x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1 mais uma constante para todo n diferente de menos 1. Ok? Então, vamos resolver esses 4 exemplos aqui que usa aquela propriedade que a gente viu anteriormente de pôr mais 1 no expoente. Então, quando eu quero integrar uma potência de x, basta, quando eu vou integrar, acrescentar mais 1 na potência e dividir por esse valor. Então, qual é a integral de x ao quadrado? É x
ao cubo sobre 3 mais uma constante. Ó, o nosso n era 2, então 2 mais 1, 3. Ficou x ao cubo sobre 3. Na dúvida, é só derivar o x ao cubo sobre 3 e verificar que eu vou obter o x ao quadrado se eu derivar. Então, exemplo 2 aqui. Qual é a integral de x elevado a 5? X elevado a 6 sobre 6 mais uma constante. Se eu derivar o x elevado a 6 sobre 6, mais uma constante, qual é a derivada que vai dar isso? Derivada de x elevado a 6 sobre 6 é 6x elevado a 5 sobre 6. Derivada da constante é zero. Então, vai sobrar só o x elevado a 5. E agora aqui o exemplo 3, ó. Integral de 1 sobre x na quarta dx. Será que é só colocar mais uma unidade aqui na potência do x? Não, né? Por quê? Eu tenho que ver que a regrinha que nós estamos utilizando nesses exemplos foi aquela integral que a gente determinou aqui, a integral de x elevado a n dx é igual a x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais uma constante, com n diferente de menos 1. Notem que o meu x elevado na n, ele está no numerador, eu não tenho uma fração aqui. Então, para eu poder usar essa regrinha, eu tenho que ter exatamente a integral, a função escrita da forma x elevado na n. Mas eu posso escrever essa integral aqui de um outro jeito, né? Esse 1 sobre x elevado a 4, eu posso escrever como x elevado a menos 4. Agora eu tenho uma integral semelhante à integral do x elevado na n, né? Semelhante a essa integral aqui, onde agora o meu n é igual a menos 4. N igual a menos 4 pode, né? Ele só não pode ser igual a menos 1. Então, menos 4 mais 1 vai dar quanto? Vai dar x elevado a menos 3 sobre menos 3 mais uma constante. Então, esse é o valor da integral. Na verdade, eu só vou dar uma arrumadinha aqui, porque a gente não deixa o menos no denominador, né? E eu vou jogar o x com expoente de menos 3 aqui para o denominador. 1 sobre 3x ao cubo. Só para deixar o expoente positivo, ok? Então, esse é o valor da integral do exemplo 3. E a integral do exemplo 4? Raiz de x. Integral de raiz de x em relação a x. E agora? Raiz de x. A gente também sabe que eu posso sempre transformar uma raiz num expoente em forma de fração. Então, raiz de x é x elevado a 1/2. Será que eu posso usar aquela regrinha que nós vimos para o x elevado a 1/2? Sim, porque o meu n pode ser qualquer valor diferente de menos 1. Ele não está dizendo que tem que ser um número inteiro, um número positivo. Pode ser fração também. Então, vai ficar assim. 1/2 mais 1 dá quanto? 1/2 mais 1 dá 3/2, né? Então, é x elevado a 3/2 dividido por 3/2, mais uma constante. Então, isso vai ficar igual a 2/3 de x elevado a 3/2 mais uma constante. Ok? Então, sempre que eu tenho uma potência de x, é só colocar mais 1 no expoente e dividir pelo valor que ficou no expoente. Então, vamos resolver este exemplo, que eu tenho uma soma e uma subtração aqui, né, de 3 funções. Então, como que eu vou resolver essa integral? Então, tem uma propriedade que diz que eu posso separar isso em 3 integrais distintas. Então, vamos separar isso. Vai ficar a integral de x ao quadrado dx, mais a integral de x ao cubo dx, menos a integral de x na 2/3 dx. Agora, eu vou resolver isso. Qual é a integral do x ao quadrado? A integral do x ao quadrado é x ao cubo sobre 3, mais uma constante. Qual é a integral do x
ao cubo é x na quarta sobre 4, mais uma constante. Mas essa constante não necessariamente é igual à constante anterior, então eu preciso dar nomes diferentes para elas. Então, eu vou chamar uma de C1 e a outra de C2, menos a integral do x elevado a 2 terços em relação a x. Eu tenho que pôr mais um expoente, então 2 terços mais 1 dá 5 terços. Vai ser x elevado a 5 terços dividido por 5 terços, mais uma constante que é diferente das outras, né? Então, eu vou chamar de C3. Tem um parênteses aqui porque tem um menos na frente dessa integral. Então, vamos só agrupar aqui, dar uma ajeitada nisso aqui. Então, eu vou pôr as primeiras variáveis. X ao cubo sobre 3, mais x na quarta sobre 4, menos, eu tenho uma divisão de fração aqui, conserva a primeira, inverte a segunda, então 3 quintos de x na 5 terços. E agora eu vou pôr as constantes, mais C1, mais C2, menos C3. Então, será que essa é a nossa integral? A resposta? Na verdade, a gente costuma fazer o quê? Ó? C1, C2 e C3 são constantes, né? Quando eu estou somando ou subtraindo constantes, o resultado continua sendo uma constante. Então, eu vou pegar esse C1 mais C2 menos C3 e vou chamar eles de uma coisa só. Eu vou chamar eles de C. E vou escrever o resultado da seguinte maneira. Então, a nossa integral vai ficar x ao cubo sobre 3, mais x na quarta sobre 4, menos 3 quintos de x na 5 terços, mais uma constante, onde essa constante c que apareceu agora aqui foi a soma de todas as constantes que foram aparecendo. Então, na prática, o que a gente faz? Na prática, a gente não costuma ir escrevendo essas constantes como eu fui escrevendo o C1, o C2, o C3, tá? Então, só vamos... Esse C1, o C2 e o C3, tá? A gente deixa para acrescentar só uma única constante lá no final, que é a soma de todas as constantes que apareceram, tá? Mas eu tenho que saber que, na verdade, essa constante lá que eu obtive no final foram as constantes que foram aparecendo devido às propriedades que a gente utilizou. Então, agora vamos para o nosso segundo exemplo. O nosso segundo exemplo usa a propriedade da constante, né? A constante vezes a função. Então, o que a propriedade diz? Que eu posso manter a constante e integrar somente a função. Então, isso aqui vai ficar 3 vezes qual é a integral do x quadrado? X ao cubo sobre 3, mais uma constante. Agora, eu posso cancelar o 3, eu vou ficar só com x ao cubo mais c. Notem que nesse caso aqui, eu já usei só um mais c no final, porque se eu fosse usar o passo a passo da minha propriedade, esse 3 aqui, ele ia multiplicar o resultado da integral do x quadrado. Então, ficaria 3 vezes x ao cubo sobre 3 mais c. Então, eu teria que fazer a distributiva e ficar aqui, ó, 3 vezes uma constante. Mas 3 vezes uma constante é uma outra constante. Então, eu já deixo só com um c, ok? Bom, agora a gente vai aprender a usar outras regras que tem lá na nossa tabela de integrais, que é a tabela que foi enviada para vocês lá no AVA, né, que está disponível para que vocês tirem cópia. Então, é importante que vocês tirem cópia dessa tabela e que toda aula a gente esteja com a tabela em mãos para poder conseguir resolver as integrais. Assim como lá no cálculo 1 vocês tinham uma tabelinha de derivadas, aqui no cálculo 2 a gente tem uma tabelinha de integrais, tá? Essas 16 integrais aqui são as 16 integrais, fórmulas básicas que a gente vai utilizar para resolver as demais integrais, tá? A partir dessas 16 regras básicas e dos métodos que a gente vai aprender nas aulas posteriores, nós vamos
conseguir resolver uma outra quantidade de integrais, tá? E existem algumas que vocês vão aprender a resolver só lá no cálculo numérico, né? Bom, nós já vimos, pelos exemplos que nós fizemos anteriormente, duas dessas regrinhas. A primeira, que é a integral de 1 dx. Ó, aqui não tem nada, mas se tem 1, né? Qual é a integral de 1 dx? Então, qual é a pergunta que eu tenho que fazer? Qual é a função que quando eu derivo da 1? É a função x mais c. Então, essa aqui a gente já fez, nosso primeiro exemplo foi esse, né? E a regrinha 2 aqui, nós também já fizemos exemplos utilizando a regra 2, né? Qual é a integral de x na n em relação a x? É x elevado a n mais 1 sobre n mais 1, mais uma constante, lembrando que o meu n tem que ser diferente de menos 1, porque se for menos 1 mais 1 vai dar 0, e não é possível. Ah, mas se o n for igual a menos 1, então? Quando n for igual a menos 1, nós temos o caso da regra 3, ó, que é a integral de dx sobre x. Porque notem que se o n for igual a menos 1 nessa regra 2, o que eu vou ter? Eu vou ter a integral de x na menos 1 dx, né? Não posso usar a regra 2, porque eu vou ter divisão por zero. Isso também pode ser escrito como 1 sobre x dx. Isso também pode ser escrito como dx sobre x. Maneiras diferentes de escrever a mesma coisa, tá? Então, essas são 3 maneiras de escrever aqui a função da regra número 3, ó. Dx sobre x. A integral de dx sobre x é o ln do módulo de x mais c. Tá? Então, quando n for igual a menos 1, eu não posso usar a regra 2. A integral de dx sobre x, ou de x na menos 1, é o ln de x mais c. Ok? Então, vamos ver aqui um exemplo para usar as outras regras da tabela. Então, integral de 4 cosseno de x. O que a gente sabe? 4 é constante, joga para fora da integral. Vai ficar só a integral de cosseno de x. Então, vai ficar 4 que eu vou manter. Qual é a integral de cosseno? Então, qual é a função que quando eu derivo da cosseno? A função que quando eu derivo da cosseno é o seno. Então, seno de x mais c. Qual foi a regra que a gente utilizou? A integral do cosseno. A integral do cosseno tem lá no formulário, né? A gente usou a regra número 6 para resolver essa integral aqui, né? A gente usou a regra 6. Integral do cosseno de x é seno de x mais 6. Ok? Bom, então vamos ver o próximo exemplo. Ó. Integral de cosseno de x sobre seno ao quadrado de x. Então, primeira coisa que eu tenho que verificar, tem essa função lá no meu formulário? Cosseno de x sobre seno ao quadrado de x? Não. Tem só do cosseno e tem só do seno. Mas eu tenho uma divisão aqui, o meu seno ainda está ao quadrado. Então, eu não posso utilizar nenhuma regra direta lá da minha tabela de integrais. Mas eu posso fazer o quê? Eu posso usar algumas identidades trigonométricas de forma que eu consiga chegar numa regra que tem lá no meu formulário. Então, abaixo das fórmulas básicas de integração que vocês têm aí no formulário, vocês têm algumas identidades trigonométricas que são muito importantes e que a gente vai utilizar muito nas nossas aulas. Então, vamos ver o que eu posso fazer aqui. Então, eu posso pegar esse seno ao quadrado e eu posso separar ele em seno vezes seno, né? Então, só deixa eu pegar a caneta aqui. Opa, só um minuto. Então, eu vou separar isso aqui da seguinte forma. Cosseno de x sobre seno de x vezes seno de x. Porque seno ao quadrado de x é seno de x vezes seno de x, né? Por que eu vou fazer isso? Porque eu vou tentar reescrever isso aqui em duas frações. Uma que é cosseno de x sobre seno de x vezes 1 sobre seno de x.
Mas por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou tentando chegar em algo parecido com o que eu tenho lá no formulário. Então, vamos lá. Cosseno de x sobre seno de x, eu posso usar uma identidade trigonométrica que vocês têm aí, que diz que cosseno de x sobre seno de x é a cotangente de x. E 1 sobre seno de x também tem uma identidade, que diz que 1 sobre seno de x é cossecante de x. Então, eu peguei aquela integral inicial, aquela função inicial, e usando as identidades trigonométricas, eu transformei ela em integral de cotangente de x vezes cossecante de x. Agora, vamos lá. Será que tem essa relação lá na minha tabela de integrais? Integral da cotangente de x vezes a cossecante de x? Tem, né? É a regra número 14, né? Só tá na tabela tá cossecante de x vezes cotangente de x, mas como é produto, a ordem não importa. Então, o resultado dessa integral é menos cossecante de x mais uma constante. E nós utilizamos, só vamos anotar aqui, a nossa regra número 16. Que diz que a integral da cotangente de x vezes a cossecante de x é menos cossecante de x. Então, geralmente, a integral que vai aparecer para a gente resolver não é uma integral certinha como já está ali na tabela de vocês. Então, eu tenho que usar alguma identidade trigonométrica, no caso das funções trigonométricas, ou algum método, para chegar numa integral parecida com o que eu tenho aí, ok? Bom, mais um exemplo aqui, ó. Integral de 2 vezes a cotangente de x menos 3 vezes o seno ao quadrado de x dividido por seno de x. Bom, não tem nada parecido com isso na tabela, então o que eu vou fazer? Vou tentar chegar em alguma coisa parecida, então vamos lá. Vou separar isso em... Esse seno de x, ele é denominador das duas, né? Então eu vou dizer que é 2 vezes cotangente de x sobre seno de x. Vou separar isso em duas integrais porque eu tenho uma subtração, tá? Ok. Agora, também não fiquei com nada parecido na tabela. Vou ter que conseguir ver se eu consigo melhorar mais isso. O 2 dessa primeira integral é constante. Vou jogar para fora da integral. Integral de cotangente vezes seno não tem na tabela. Tem só da cotangente e tem só do seno, mas eu não posso fazer a integral da cotangente e depois a integral do seno numa divisão. A gente não tinha nenhuma propriedade para divisão, né? Eu vou passar isso, usar as identidades trigonométricas que eu sei. Eu sei o quê? Que cosseno de x, desculpa, cotangente de x é cosseno de x sobre seno de x, dividido por seno de x. Primeira integral ficou assim. A segunda integral, o 3 é constante, vou jogar para fora da integral. Seno ao quadrado de x dividido por seno de x, eu posso cancelar, vai sobrar só o seno de x, né? Essa aqui já tem na tabela, né? Consegui chegar numa que tem na tabela. Bom, voltando aqui para a primeira integral, eu tenho uma divisão de fração, ó. Primeira é cosseno de x sobre seno de x, segunda é seno de x sobre 1. Divisão de fração é o quê? Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Menos 3 vezes a integral de seno de x. Essa aqui eu já poderia ter resolvido, né? Vamos deixar ela por enquanto assim. Não tenho essa primeira integral desse jeito escrita na tabela ainda. Vou ter que melhorar. Cosseno de x sobre seno de x é o quê? Cotangente de x. 1 sobre seno de x é o quê? Cossecante de x. Dx. Menos 3 vezes a integral de... a integral de seno de x. Agora, a integral de cotangente de x vezes cossecante de x eu tenho, né?
é a regra 14, é menos cossecante. Então, eu vou ficar com 2 vezes menos cossecante de x. Não esqueçam de pôr o parênteses aqui no vezes o menos cossecante de x. Menos 3 vezes a integral do seno de x. Qual é a integral do seno de x? É menos cosseno de x. Então, parênteses aqui também, ó. Menos cosseno de x. Só vou multiplicar isso aqui para tirar o parênteses, né? Fazendo a regra de sinais, isso vai dar menos 2 vezes cossecante de x menos 3 vezes cosseno de x. Opa! Cosseno de x mais uma constante. Então, esse é o valor da integral. Ok? Bom, pessoal, então aqui foram alguns exemplos de uso de tabela de integral usando as identidades trigonométricas para que vocês pudessem se familiarizar com as integrais, né? Agora vocês terão uma lista de exercícios sobre essas integrais, sobre o uso de algumas fórmulas, da número 2 ali da potência de x, algumas integrais trigonométricas para vocês resolverem. E na próxima aula, então, a gente tira as dúvidas dessas integrais que vocês terão que fazer na lista e nós vamos aprender o nosso primeiro método de integração. Então, até a nossa próxima aula. Boa noite.